Good evening, everybody. Welcome. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma aula de inglês, agora frente a. Então, abra a apostila de vocês lá, inglês frente a, aula 2, página 7. Como vocês sabem, a frente a é a frente lexical, então a gente vai resolver alguns exercícios para apresentar vocabulário novo para vocês. Se houver vocabulário que vocês não conhecem, don't panic, não entrem em pânico, tá tudo dentro do esperado. A ideia é apresentar esse vocabulário dentro de textos que já caíram em vestibulares, para ver se facilita essa memorização, essa familiaridade que vocês têm que criar com o léxico da língua inglesa. Lembram do nosso roteiro de resolução de exercício? Então, você começa passando os olhos sobre o texto, depois você lê atentamente a questão, depois você lê atentamente o texto e resolve a questão. Vamos sempre ter isso em mente. Vamos passar os olhos sobre esse texto da página 7. Alguma coisa aconteceu aí em Berlim, num sábado, tem alguma coisa a ver com o Gutenberg? E esse texto está disponível no New York Times, fancy, né? Alright. Ó, interessante, essa questão caiu na Federal, né? Ela caiu na Federal em 2019. Esse texto, inclusive, é um trecho do que caiu. Era um texto um pouquinho maior lá na prova da Federal. Questão. Taking into consideration. Levando em consideração a última sentença do texto, é correto dizer que depois do workshop, pelo jeito aconteceu um workshop aí, todo mundo estava bored. Bored significa entediado. Bored. Tá. B. Very pleased and excited. Please pode ser a palavra por favor, né? Please help me, por favor, me ajude. Mas please também pode ser um verbo que significa agradar, satisfazer. Lembra a música dos Beatles que a gente viu? Please, please me, por favor, me agrade, né? Então, please pode ser satisfazer. Pleased, satisfeito, né? Excited, excitado, e eu sei que no português essa palavra tem uma conotação sexual muito forte, no inglês não necessariamente, né? Então, excited é excitado no sentido de animado, genericamente falando, pelo amor de Deus. C, well behaved. Behave significa comportar-se. Well é bem, então well behaved deve ser alguma coisa tipo bem comportado, correto. Ill-tempered. Temper é o temperamento. Ill é uma palavra que pode significar, por exemplo, doente, ou nesse caso tem uma conotação negativa de mal. Então, ill-tempered é uma pessoa que tem um temperamento ruim, é uma pessoa mal-humorada. Pode ser? Pode ser. Thoughtful. Thought tem o verbo think, né? Pensar, achar. Thoughtful é uma pessoa que pensa muito. Então, pode ser uma pessoa pensativa, ou pode ser uma pessoa atenciosa, né? Ela presta atenção nas coisas, ela reflete sobre as coisas e faz de uma maneira com atenção, né? Então, thoughtful é isso. Bom, agora você iria para o terceiro passo. Você leria atentamente o texto. Por uma questão de tempo, a gente não consegue fazer isso com todas as questões. Então, eu vou direto à parte que importa. Era a última sentença, né? Then, the children printed their own bookmark using a technique similar to Gutenberg's. Everyone was thrilled. Tá. Então, depois desse workshop, as crianças imprimir, então as crianças criaram o seu próprio bookmark. Marcar, book, livro, um marcador de livro deve ser um marca-páginas, usando uma técnica similar à do Gutenberg. Everyone was thrilled. Achei a palavra que eu precisava. Todo mundo estava thrilled. Como é que todo mundo ficou? Thrilled. Thrilled significa emocionado, vibrante, né? I was thrilled. Né? Emocionado, vibrante, é mais próximo em significado de que palavra? Entediado, satisfeito e animado, bem comportado, mal-humorado, pensativo, atencioso. Me parece que
A B funciona bem. Everybody was thrilled. Everybody was very pleased and excited. Então, essas palavras, anotem aí na apostila de vocês, são equivalências interessantes da gente ter em mente. Exercício 2, com base no mesmo texto. Levando em consideração a expressão brandishing a newly published illustrated children's book, it is correct to say that Sven, sabe-se Deus como é que fala esse sobrenome, was. Tá, então brandishing a newly published illustrated children's book. O que o Sven estava fazendo? Ele estava talking, ele estava falando sobre um livro infantil para que a audiência, para que a plateia would know, soubesse do que ele se tratava? Me parece possível, né? A gente não leu o texto, a gente vai fazer isso logo em seguida, mas me parece que como alternativa, de maneira geral, me parece possível. A B, making it difficult. Make é fazer, tornar, então tornando difícil para que todo mundo visse, the children's book. Ele estava tornando difícil para que as pessoas vissem o livro, que estava displayed, que estava disposto eu sempre penso corner como esquina, e pode ser, mas aqui é canto, né? No canto da livraria. Eu não li o texto ainda, né? Mas, para que alguém que está falando sobre alguma coisa vai fazer algo para dificultar que as pessoas vejam o livro? Me parece estranha essa alternativa, mas vamos ver. C. Waving a children's book in the air so that everybody could see it. Wave significa acenar com a mão. Quando você está waving something, quer dizer que você está fazendo esse movimento com alguma coisa, né? Ok, tá. Então, ele estava fazendo esse movimento com alguma coisa, com um livro infantil, especificamente, para que todo mundo pudesse vê-lo. Tá, a pessoa está ali falando do livro e ela está ali, isso aqui faz sentido também. D. Giving the audience an illustrated children's book. Ele estava dando para a audiência, para a plateia, cópias desse livro para que eles pudessem start reading it. Start, começar. Read, ler. Então, ele estava dando cópias para que as pessoas pudessem começar a ler. Sei lá, ok? Oferecendo esse livro para que as pessoas que estavam na loja pudessem comprá-lo. Tá. A princípio, eu acho que a A, C, a D e a E funcionam. Vamos ver. Então, o que significa brandishing a newly published illustrated children's book? Encontro isso no texto quando eu vou ler o texto com atenção. A gente tem aqui que numa tarde de sábado recente, a hush fell, né? Um barulhinho bem... Sabe quando as pessoas estão sussurrando? Então, um sussurro caiu, um sussurro imperou num cômodo da Cumulus. O que é essa Cumulus? É uma bookstore, store é loja, book é livro, então uma loja de livro, uma livraria de small children. Então uma livraria para crianças pequenas. Onde? Em Berlim. Enquanto o Sven, um dos employees, employee é funcionário, stood up, passado de stand up significa levantar-se, para falar. Então tá bom. Então a gente já tem a cena na nossa cabeça, né? As pessoas baixaram as vozes quando o Sven se levantou para falar. Ele estava brandishing a newly published illustrated children's book about the life of Gutenberg. Ele estava fazendo alguma coisa com esse livro. E sobre o que era o livro? Sobre o Gutenberg. Alright. Brandish. Se você procurar no dicionário, significa brandir, empunhar. Ana, fiquei na mesma. Pensa em brandir uma espada, empunhar uma faca, né? Então, é isso que significa. Tendo em vista tudo que a gente viu aqui, então,
essa ideia de brandish a newly published illustrated children's book. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui é falar? A gente sabe que ele também estava falando, né? Mas fazer isso aqui é falar? Não. Então, o talk não funciona. Tornando difícil para que as pessoas vissem? Não, pelo contrário, né? Se ele estava fazendo isso aqui, ele estava tornando fácil para que as pessoas vissem o livro. Waving a children's book. Lembra? Wave é fazer assim. Quando você está waving something, você está fazendo assim. Fazer isso aqui é brandir, empunhar um livro? Sim, então acho que a C funciona muito bem. Ele estava dando cópias do livro, seja para que as pessoas começassem a ler, seja para que as pessoas pudessem comprá-las. Não, não é exatamente isso que ele está fazendo, né? Então, nem giving, nem offering, so people could buy it. A alternativa correta é a C. Quando caiu essa questão, eu lembro que eu fiquei um pouco chateada. Por quê? É uma questão difícil de você adivinhar pelo contexto, é uma questão difícil de você deduzir, né? Acontece de vez em quando, né? Das questões da federal, inclusive, com alguma frequência, uma delas é mais nesse sentido. Paciência, né? Uma coisa que eu vou falar várias vezes durante as nossas aulas é: você não gostou da questão? Ok, né? A questão, ela não é feita para você gostar, namorar, casar, ter 3 filhos, um cachorro e um papagaio, né? As questões estão aí para você resolver. Eu vi essa questão na prova, não gostei dela, mas eu falei, bom, paciência, né? Se você for, realmente não souber, não conseguir, porque de 20% de chance de acerto, eu acho que a B já dava para eliminar. Então, você já aumentava a sua chance de acerto para 25%, né? Porque você ia levar em consideração apenas as alternativas A, C, D e E, né? Você só teria na sua cabeça 4 alternativas. Ainda é uma chance baixa. Então, 2 coisas que você vai pensar. Você não vai deixar essa questão que você não sabe abalar sua confiança para o resto da prova, por favor, né? E segundo, todo mundo está fazendo a mesma prova. Às vezes a gente tem mania de perseguição, a gente fala, pô, a minha prova tem uma questão super difícil. Essa questão está na prova de todo mundo, eu garanto, ok? Brandish é um verbo super específico. Pensem na palavra brandir em português. Quem que sabe a palavra brandir? Quem é nerd? Quem gosta de, sei lá, Senhor dos Anéis, Game of Thrones? Talvez. E o examinador sabe disso, ok? Então, sempre que vocês virem uma questão que vocês não gostarem, a primeira coisa que você vai pensar é, ok, questão não é para gostar, questão é para resolver. A segunda coisa que vocês vão pensar é, isso não vai me abalar. E a terceira coisa é, isso tá na prova de todo mundo aqui. Combinado? Combinado. Vamos seguir em frente? Então, a gente tem aqui, procurei no Collins, que é aquele dicionário inglês-português que eu indico muito vocês utilizarem quando vocês estiverem estudando. Tá aqui na descrição do vídeo. Brandish significa brandir. Página 8, exercício 4. A gente não vai resolver, eu só quero que vocês corrijam um errinho de digitação que a gente tem no exercício 4, alternativa D, guarantee, tá escrito guarantee, então é G-U-A-R-A-N-T-E-E, corrijam esse errinho, acontece. Seguindo em frente, página 8, temos um texto aqui, Nothing is more important. Vou passar os olhos sobre o texto. Tá falando alguma coisa sobre linguagem, crianças. É de um texto chamado Words and Rules, publicado em Nova York, em 2000. Perfeito. Exercício 6. Vamos ler a questão com atenção. O prefixo over, na palavra overgeneralization, na linha 5, has the same meaning as in. Tem o mesmo significado que. Então, over, na palavra overgeneralization, tem o mesmo significado que.
Over é um prefixo, ou seja, é um morfema que você coloca na frente de uma palavra que significa algumas coisas, tem algumas possibilidades. O que é mais comum? Ele expressar excesso, expressar too much. Então, se você tem heat, por exemplo, heat significa calor ou aquecer. Overheat é superaquecer. React, reagir. Overreact, exagerar na reação. Então você vem, você me assusta e eu dou um grito, solto o que eu tô na mão, quebro. Oh my God, I'm sorry I overreacted. Desculpa, eu exagerei na reação, né? Tudo bem que eu me assustei, mas foi um pouquinho demais. E overconfident? Confident, confiante. Overconfident significa super confiante, confiante além do que a pessoa deveria estar. Over só significa isso? Não, pode significar outras coisas também. Ele também pode significar on or above, em cima ou acima. Então, quando você tem, por exemplo, overhead compartment no avião, né? É aquele compartimento de bagagens que fica over your head. Ele fica acima da sua cabeça. Over here. Here significa ouvir. Over here, ouvir por cima alguma coisa, não ouvir com detalhes. Over também pode significar em cima de, quando a gente está pensando em camadas, né? Então, se a gente tem shirt, shirt significa camisa. Overshirt é uma camisa que você coloca por cima de outra. Ok, então over pode ter vários significados. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Overcast. Overcast é uma palavra bastante utilizada para falar de tempo meteorológico, significa nublado, encoberto. Overnight significa durante a noite ou do dia para a noite. Tem um item lexical que eu gosto que é an overnight success. Uma pessoa que é um sucesso do dia para a noite. Overnight. Overall. Overall significa no total, né? Então, 10.000 pessoas foram vacinadas de manhã, 10.000 pessoas foram vacinadas à tarde. Overall, 20,000 people were vaccinated. No total, 20.000 pessoas foram vacinadas. Beleza? Também tem outro significado completamente nada a ver, que é macacão. Mas pode ser também, vamos ver. Overcoat. Coat é casaco, over a gente vai ter uma coisa do tipo sobretudo, né? Então é o casaco que você coloca em cima dos outros casacos, né? É bem parecido que no português e no inglês é parecido, né? Bem engraçado que é bem parecido, né? Overcoat é o que você coloca sobre, over, tudo. E overbook. Book pode ser livro. Acho que é a coisa que a gente pensa em primeiro lugar. Mas book como verbo pode significar marcar, reservar. I need to book the hotel. Eu preciso reservar o hotel, eu preciso marcar o hotel. Overbook é reservar algo em excesso. Pensem no avião, por exemplo. Então, se o avião tem 100 assentos, é uma prática comum das companhias aéreas vender 110 assentos, porque eles fizeram alguma conta lá e eles chegaram à conclusão que 10% dos clientes são no-show, né? Eles não aparecem para embarcar no voo. Ok, então overbook é isso, é quando você reserva, né, mais do que você tem a oferecer. Overgeneralization. Vamos ver como é que isso é utilizado lá no texto. No dia da prova, você vai ler atentamente o texto. Aqui eu vou direto ao que interessa. A gente tem que nada é mais importante do que a teoria das palavras e rules, regras. Nada é mais importante para a teoria das palavras e regras do que uma explicação sobre como as crianças adquirem as regras e aplicam elas, indeed over apply them, né? Na realidade super aplicam elas em excesso às palavras. Tá, chegamos ao que importa. A simplicidade desses erros, notem,
tudo cognato, tudo muito parecido com o português. A simplicidade desses erros is deceptive. Deceptive significa é enganadora. Overgeneralization errors are a symptom of the open-ended productivity of language. Então, erros de generalização, mas mais do que isso, erros de exagero na generalização são um sintoma do open-ended, do aberto, do ilimitado, do sem limite, da produtividade sem limite da linguagem. O que eles querem dizer com isso? A gente no português tem a regra de que, geralmente, quando você quer fazer plural, você adiciona S, né? Então, você tem xícara, você quer falar plural de xícara, você fala xícaras. Você tem livro, plural de livro é livros. Aí você explica isso para uma criança, ou a criança, na verdade, percebe sozinha, porque ela é muito mais esperta que a gente. E daí ela vê e quer falar plural de lápis como lápises, por exemplo, né? Ela colocou o S, ela fez uma generalização de que sempre que você quiser plural, você vai adicionar S, mas ela está incorreta, né? Geralmente isso funciona, mas nem sempre. Então, foi uma super generalização, foi uma generalização em excesso que ela fez. Tá, então, overgeneralization pode ser uma generalização exagerada, né? Com que essa palavra, esse over de exagero, casa melhor aqui? Com o over do overbook, né? Que é o reservar em excesso. Então, tanto em overgeneralization quanto em overbook, o over tem a mesma função, né? Que dá essa ideia de excesso, de exagero. Alternativa correta, alternativa E. Vamos lá, ainda na página 8, temos um texto sobre 1400, falando sobre algo que aconteceu em 1474, Saxões, Zurique. Foi tirado de um texto do Bauman, publicado em 93, certo. Exercício 7. As palavras scarred e prevent significam respectivamente. Bom, scarred and prevent. Bother, e note, apresentação de vocabulário. Bother significa incomodar. Bothered, talvez seja o passado particípio de incomodar, talvez seja incomodado. Não sei, vamos ver. Prescribe, prescrever, né? Então, you prescribe medicine, for example. Você prescreve remédio. No B, destroyed, parecido com o português. Destroy é destruir, então destroyed pode ser, sei lá, destruído. Não sei. Welcome, né? A gente sempre fala no início dos nossos vídeos, significa dar as boas-vindas ou pode ser a própria palavra bem-vindo, bem-vinda. Frighten. Frighten significa assustar, então frightened, passado particípio talvez seja assustado, vamos ver. Present, apresentar, parecido com o português. Mark, também parecido com o português, marcar, né? Warn, avisar. Às vezes a gente vê a palavra warning, warning é o substantivo, aviso, aviso. Então warn, avisar. Influence, influenciar, influenced, como terceira forma talvez seja influenciado, vamos ver. Impede, parecido com o português, impedir. Tá. Então, eu quero descobrir o que significa scarred e prevent. A gente tem aqui que nem fogo, nem desastres naturais, nem a guerra scarred the face of Zurich's antique buildings. Nenhum desses desastres scarred the face of Zurich. Scar significa cicatriz. Se vocês lembram daquele filme antigo com o Al Pacino, Scarface, né? Então, cicatriz, rosto de cicatriz, qualquer coisa do tipo. Scar significa cicatriz. Então, eu posso pensar que nenhuma dessas coisas deixou uma cicatriz. Onde? Nos prédios antigos de Zurich. Ok? Então, scar aqui, posso chutar que significa deixar uma cicatriz, deixar uma marca. Ok.
Agora vamos ver a palavra prevent. A gente tem bastante informação nessa frase, mas eu destaquei o que importa. Quem faz o quê? Então, eles, que você teria lido o texto inteiro, saberia quem são esses eles, mas agora direto ao ponto. Eles cruzaram os Alpes e construíram um forte militar, build, construir, build, construíram, to prevent the Teutons, para prevent os teutões de invadir o país. Ah, então por que esses desastres não chegaram a Zurique? Porque algo aconteceu, né, que as pessoas prevent os teutões de invadir o país. Ah, então será que esse prevent, a cidade está preservadinha porque eles conseguiram impedir os teutões de invadi-la? Acho que prevent talvez tenha alguma coisa a ver com impedir. Você procura lá no dicionário, é exatamente isso. Então, vamos começar pelo scar, né? Scar, deixar uma cicatriz, deixar uma marca, é a mesma coisa que incomodar. Sendo bem permissiva, eu diria que, sei lá, até funciona, né? Para mim não é o ideal, tá longe do ideal, mas é isso, você deixou uma marca, você modificou de alguma forma negativa, você incomodou a fachada daquele prédio. Sendo super permissiva, eu não descartaria. Destruir. Ah, não, destruir eu já não aceito. Por quê? Você deixar uma cicatriz é a mesma coisa que você destruir alguma coisa? Não. Aí as coisas são completamente diferentes, né? É uma extensão de dano completamente diferente. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Frightened, assustar um prédio, assustar uma fachada de prédio, acho que não. Marcar. Marcar, mesma coisa que deixar uma cicatriz, ok. Influenciar, também, sendo bem permissiva, acho que funciona sim. Agora vamos lá para o prevent, que a gente pelo contexto imaginou que é alguma coisa do tipo impedir, prevenir algo de acontecer, nesse sentido de impedir. Impedir é a mesma coisa que prescrever? Não. Impedir é a mesma coisa que dar as boas-vindas? Não, pelo contrário, né? Eles impediram os teutões de invadir o país, né? É o contrário de boas-vindas, saiam daqui. Apresentar e impedir não tem o mesmo significado. Avisar. Talvez eles quiseram que vocês pensassem em prevenir no sentido de avisar, né? Mas não significa isso, né? Então, se prevent é impedir, warn como avisar não encaixa, e a gente tem o impede, que é o impedir, funciona perfeitamente. Então, exercício 7, gabarito E. Corrijam, né? Aqui tá como o gabarito D na apostila. Não. Então, exercício 7, corrijam o gabarito. A alternativa correta é E. Essa é uma questão da PUC, caiu em 2009, gabarito E. Isso acontece, gente, desde que o mundo é mundo, desde que eu fazia cursinho, a gente tinha que corrigir gabarito em sala. Não se preocupem, eu vou sempre olhar todas as questões, ver se está tudo certinho, porque é muita questão, né? Na hora de passar no gabarito, eu imagino que a pessoa que está diagramando ali pode cometer um errinho ou outro. Como eu disse, desde a época que eu fazia cursinho, que faz um tempinho, era assim. Beleza, vamos lá para o exercício 8 sobre o mesmo texto. The highlighted words. Highlight é uma palavra importante, então as palavras destacadas na frase. This remark may have been a reference to Zurich's first settlement of lake dwellers, which dates back before the year 1000. Mean. Então, essa palavra destacada, que é dwellers, significa e, corrija um errinho de digitação, conquerors com O e builders com ER. Builders com ER. Vamos ver. Founders. Found é fundar. Founder, a gente vai ver que o ER, ele é um sufixo que com muita frequência significa a pessoa que faz a ação. Então, sing, cantar. Singer, cantor. Dance, dançar. Dancer, dançarino. Write, escrever. Writer, escritor. Found, fundar. Founder, fundador. Founders, fundadores. Resident,
Resident é residente, né? Então, morador, ok. Conqueror, conquistador. Swimmers, não é uma palavra parecida com o português, mas talvez vocês já tenham visto. Swim significa nadar. Swimmer é a pessoa que faz a ação de nadar, então é o nadador, né? E builder, se build é construir, builder é o construtor. Tá, vamos ver o que dweller significa. Então, essa remark significa esse comentário, né? Foi feito um comentário aqui, você teria, no dia da prova você leria, né? Então, esse comentário talvez tenha sido uma referência ao primeiro settlement, primeiro, ao primeiro settlement de Zurich. O que é settle? Settle significa se assentar, né? Make yourself comfortable somewhere, né? Ficar confortável em algum lugar. Então, settlement seria um assentamento, onde o povo resolve se assentar. Ou seja, settlement pode ser um povoado, né? Onde um grupo de pessoas resolve viver. Então, esse comentário pode ter sido uma referência ao primeiro assentamento, ao primeiro povoado de quem? De lake dwellers. A gente viu que tem esse povoado vai ter pessoas, né? Pessoas que estão morando perto desse lake, desse lago. Então, é um povoado de lake dwellers, de pessoas que estão morando perto do lago, que data de antes do ano 1000. Né? O dwell, então, a gente poderia supor que dwell é morar perto de algum lugar, morar em algum lugar. Dwell significa isso, significa morar, significa habitar. Dweller é a pessoa que faz a ação, ou nesse caso, o estado, né? Então, habitar, como é que eu falo habitante? Dweller, adiciono o ER, aquele sufixo do sujeito que faz a ação, do agente que faz a ação. Beleza. Palavra habitantes tem mais a ver com o que aqui? E parece que residents, right? Então, dwellers, sinônimo da palavra residents, habitantes, residentes, moradores. Meio que dava para resolver pelo contexto e usando muito cognato, né? Usando a equivalência dos cognatos. Exercício 13. The lecture we've attended was not good. It was quite lacuna and the audience was lacuna. A gente vai preencher essas lacunas. Tá. A lecture é uma palavra muito importante para a prova de vocês, significa palestra, que nós attend, é um falso cognato. Attend a gente não usa com o sentido de atender, geralmente, a gente usa com o sentido de ir, frequentar. Então, a palestra a qual nós fomos was not good, não foi boa. Foi bem lacuna e a audiência estava lacuna, a plateia estava lacuna. Tá bom. Podemos supor que se a palestra não foi boa, a gente vai colocar alguma coisa negativa nessas lacunas? A palestra não foi boa, ela foi chata e a audiência estava entediada, por exemplo. A ideia é que vai ser algo negativo. Vamos ver. A. Amusing e amused. Bom, o que significa amuse? Amuse significa divertir. A gente tem o Chunk Amusement Park, é um parque de diversões, né? Então, amuse significa divertir. A gente falou que o ER, quando você coloca no final das palavras, com muita frequência, não sempre, porque eu preciso fazer um aviso com relação a afixos, né? Com relação a prefixos e sufixos. Tem um ditado que eu adoro, que é: dê um martelo para uma criança e o mundo todo vira um prego. Basicamente, quando você aprende alguma coisa, você tem uma ferramenta, você quer aplicar aquilo em tudo. Porém, o mundo inteiro não é um prego. Você vai conseguir aplicar em algumas coisas não. Outras coisas você vai precisar de outras ferramentas. Quando a gente aprende prefixo e sufixo, a gente fica achando que tudo se resolve por isso. Algumas coisas sim. Pensem na palavra homicida. O que sida significa? Aquele que mata. Então, homicida é uma pessoa que matou um homem, matou uma mulher.
Tá. Bactericida é uma coisa que mata bactérias. Até aí estão usando o sufixo cida como aquele que mata. Tá. E aparecida? Não, né? Daí não tem nada a ver. Então cuidem, né? ER tem esse sentido geralmente? Tem, sempre. Sempre é uma palavra super difícil para usar em idioma, né? ING, a gente vai ver que tem uma função lá, ele às vezes funciona dessa forma, sim, é legal a gente saber. Mas não saiam aplicando isso automaticamente. Tem que parar e ver se é o caso, né? Lembrem da Aparecida. Não tem nada a ver com matar o apare, ok? Tá. Então, feita essa ressalva, deixa eu dar um martelo na mão de vocês, mas vocês têm que prometer não achar que o mundo todo é um prego, beleza? ING é um sufixo que a gente usa como oso, como ante no português. Então, é aquilo que causa. Se amuse é divertir, amusing é uma coisa que causa divertimento, causa graça, tá? E o ED? O ED, entre outras coisas, ele é o passado particípio de muitos verbos. O que eu quero dizer com isso? É o ado e o ido do português. Então, se amuse é divertir, é entreter, amused significa entretido, tá? Faz sentido você falar que a palestra não foi boa. Ela foi muito divertida, ela causou divertimento e a plateia ficou entretida. Não, né? Eu quero alguma coisa negativa. Não quero falar coisas positivas sobre ela porque ela não foi boa. Vamos lá para o bored. Bored significa entediar. Bored, passado particípio, aqui vai ser um adjetivo, né? Lógico, vai significar entediado. Tá. Boring é aquilo que causa o tédio. Então, é o tedioso, é o entediante. Tá. Ela, a palestra, foi muito entediada e a plateia estava entediante. Quase encaixou, mas não. A gente precisaria inverter isso, né? Faria sentido falar que ela foi entediante e a plateia ficou entediada. Do jeito que tá, na ordem que tá, não encaixa. C. A plateia, ela, a palestra, foi divertida. Aliás, ficou entretida e a plateia causou divertimento. Não faz sentido. Precisaria, primeiro, inverter, mas mesmo invertendo, como a gente tem na A, não faria sentido porque é positivo. A gente está procurando por coisas negativas. Boring. Boring. Ela foi entediante e a plateia ficou entediada. Funciona? Acho que funciona, né? E agora no E, ela foi interessante e a plateia ficou interessada. Tá, nessa frase até funciona, mas eu tenho que levar em consideração a frase anterior. A palestra a qual a gente foi não foi boa. Eu preciso de algo negativo. Posso falar que a palestra foi interessante e a plateia ficou interessada? Não. Então, semanticamente, pelo sentido, não faz sentido a E. A alternativa correta, de fato, é a D. Ana, interesting, beleza, é um cognato. Mas se eu não soubesse amused e amusing, dava para entender essa questão? Dava para resolver essa questão? Com certeza. Você sabendo que bored, que é uma palavra muito comum, vocês precisam saber, é entediado. Bored é entediado e boring é aquilo que causa tédio, você já resolvia essa questão. Vamos mais um exercício, teens and smoking. Então, a gente tem um texto ali sobre adolescentes e fumar, né? Teen é a pessoa que está na idade dos teens. Então, 18 tem 18, é de 13 a 19, por exemplo. O adjetivo well-worn is closest in meaning to. Então, o adjetivo well-worn é mais próximo em significado de strange. O que significa strange? Estranho, né? Tanto que a gente tem o herói da Marvel, o Doctor Strange, né? O Doutor Estranho. Creative é um cognato, significa criativo. Degraded é um cognato também, significa degradado.
Damage. Damage pode ser um verbo, que significa danificar, ou pode ser um substantivo, que significa dano. E commonplace, lugar comum. Place é lugar local. Então, lugar comum. O que é um lugar comum? É uma obviedade, né? É uma coisa que se faz com muita frequência. Né? Tá, vamos lá ao texto que você leria inteiro com atenção. Não é surpresa alguma que fumar durante anos pode change, palavra importante, pode mudar the way, a forma que o brain. A gente vai ter aula sobre medicina, mas já saibam que brain é cérebro, que o cérebro processa a nicotina, criando um well-worn pattern, criando um padrão well-worn de craving and satisfaction. Não precisava saber para a prova, mas o craving é quando você deseja algo muito fortemente e satisfação, né? Ou seja, você quer muito fumar, aí você fuma e tem a sensação de satisfação, que é difícil quebrar. O que well-worn significa aqui? Esse padrão de querer muito fumar e daí se sentir satisfeito depois de fumar, mas logo em seguida querer fumar de volta. Esse padrão é um padrão batido, né? É um padrão conhecido, é um padrão que não surpreende ninguém. É um padrão estranho? Não é estranho, é exatamente o contrário, né? É um padrão banal, é um padrão esperado, é um padrão que todo mundo sabe que é assim que funciona, né? Esse padrão é criativo? Também não, ele é batido, né? Eu não sei se hoje em dia usam essa palavra com muita frequência, mas é batido, né? Uma coisa que é feita com muita frequência. Não é criativa. É degradado? Notem, o batido, ele pode ter o sentido de degradado. Então, se eu falo assim, eu gosto daquele tênis, sabe, aquele bem batido, que você usa todo dia, já tá super confortável. Wear é usar, worn, usado, well worn, bem usado, batido. Então, well worn pode significar batido, nesse sentido, de degradado, né? Mas aqui, é um padrão degradado? Não, é um padrão conhecido, é um padrão que todo mundo sabe que é assim. Então, aqui o degradado não funciona, né? Em outro contexto poderia ser sinônimo de well worn, aqui não. Damage. Notem que não é damaged, não é danificado, é dano. Aqui a gente tem um adjetivo, aqui a gente tem um substantivo ou um verbo. Já não funcionou. E commonplace? Commonplace funciona perfeitamente, né? Esse padrão de querer fumar, ficar satisfeito, querer fumar, ficar satisfeito, é um padrão que todo mundo conhece, que é batido, que não traz nada de novo, que é um lugar comum, tá todo mundo careca de saber que é assim. Então, a alternativa correta me parece que é commonplace. Corrijam também o gabarito. Essa aqui é uma questão que caiu na Unip em 2015, ok? Lá a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5. O gabarito na época foi o 5, que era o commonplace. Então, corrijam isso lá na apostila de vocês. Exercício 20, gabarito 16 no nosso caso. Alright, guys. Lembrando que a gente tem o nosso Drive. No nosso Drive temos provas, temos os nossos slides. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. Tentem ser específicos, no sentido de Ana, eu resolvi o exercício 19 e eu achei que era forget e não explore. Por quê? Né? Então, me expliquem quais são as dúvidas de vocês. Estou aqui para ajudar vocês no que eu puder. Me mandem e-mail, não me deixem sozinha. Ok, guys? So, thank you very much for being here. Muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos na próxima sexta-feira. See you next Friday. Bye, bye.